Hoje eu gostaria de comentar sobre a evolução, não é? No sentido de como o ser humano vai compreendendo e vai se colocando perante o universo conforme a forma de entender o sentido da vida, não é? Hoje mesmo, antes de iniciar esse comentário, eu assisti rapidamente um programa onde antropólogos estudavam culturas do passado e como isso ainda impressiona, não é? Será que eles eram tão sem conhecimentos, e outros afirmando como eles tinham uma certa complexidade já de conhecimentos que hoje nos escapam. E nessa evolução, não é? Se constata que no século XVIII, né, o humanismo afastou Deus, não é? Ao mudar de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica, ou seja, aquele que é colocado no centro do universo, da importância, passa a ser o homem no sentido de humanidade, de espécie humana. Não é? E agora no século XXI, nessa época que a gente vive tantas transformações, o antropocentrismo, não é, deixa lugar para o dataísmo. O dataísmo vem a ser aquele momento onde as informações são tantas, não é, que o centro do mundo passa a ser os dados, passa a ser a capacidade de saber, de conhecer, de se apoderar, de processar de informações, a fim de que se possa responder às demandas cada vez mais complexas que o mundo, enfim, que a época nos propõe, não é? Isso é contraditório na prática, não é? Porque se diz que uma boa ideia é aquela ideia que muda o comportamento, que é possível de ser praticável, realizável. Mas enquanto, por um lado, se constata esse conhecimento todo, essa ideia de big data, não é? Se vive um contraste no sentido de que a nossa sociedade hoje ela é fundamentada, ela é ordenada pelo princípio de que Deus acima de tudo, ou seja, não é a questão de negar ou afirmar a existência de Deus, não é? Mas é a contradição que acaba se instalando numa época onde a gente vive a informação, a objetividade da existência, né? Deslocando a principal fonte de cuidados, que seria o ser humano, não é? Para os dados, se vive essa contradição, não é? Onde muitas afirmações e nortes que são dados para respostas e para problemas fundamentados numa ideia ainda teocêntrica, ou seja, parece que a gente vive um estado de contradição, não é? Isso é importante a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, porque pode parecer uma divagação, tanto quanto dispersa, não é? Mas na realidade, o que está sendo colocado em prática, em voga, né, em questão, é que enquanto o ser humano deixa de ter a importância central da existência, que já não é uma novidade, né? Isso já no século XVIII, com o iluminismo, isso acontece muito claramente, é colocado que cada vez mais nos orientemos sobre aquilo que está ao lado de fora de nós, não é? Sobre o que são as informações. Outro dia eu comentava, não é, que uma forma de controle é o excesso de informações. E essa é uma das grandes contradições da lógica de hoje, não é? Tempo atrás se imaginava, se pensava que quanto mais conhecimento nós tivermos, obtermos, melhores seriam as respostas que poderíamos emitir perante as situações. No entanto, chegamos a um ponto
de informações a respeito do próprio comportamento da humanidade, do homem, da pessoa, não é? Que não conseguimos processá-las, por mais que se queira, não é? O cérebro, ele se tornou incapaz de processar o excesso de informações que nós temos. E além do mais, isso quer dizer que nós deixamos de nos orientar por aquilo que nós sabemos e passamos a nos orientar por aquilo que nos propõe, que nos oferta, que nos oferece. Que vem a ser o conhecimento em cima dos algoritmos, não é? Que cada vez mais predizem o comportamento, cada vez mais os algoritmos pensam por nós seres humanos, não é? E mais nós nos contentamos com aquelas coisas que nos oferecem. Ou seja, não só o teocentrismo, o antropocentrismo e o dataísmo tem consequências, não é? Mas nesse processo nesse momento do dataísmo, é aquela sensação de que se escolhe e de que se é o ser humano que está promovendo os destinos da humanidade. Mas na realidade, o que passa a acontecer ainda de maneira esboçada, mas crescendo violentamente, não é? É a possibilidade de um mundo dado, de um mundo objetivo, do qual o ser humano se encaixa e interage de uma forma quase que automática, perdendo a ideia ou perdendo a noção de consciência e de realmente de fazer escolhas, não é? Isso hoje ainda é, vamos dizer assim, início, esboço, e pode ser que não vá para essa tendência, não é? Mas é preocupante, porque no momento onde se vive um mundo de conhecimento, uma ideia que se pensa, uma ideia que se cria, uma ideia, aquela ideia que se faz, que o ser humano faz o mundo, de uma certa forma, claro que eu estou falando de inteligência artificial, né? De uma certa forma, essa inteligência artificial usada de maneira que pouco desencadeia, que pouco provoca a capacidade de se pensar, a capacidade de fazer escolhas, porque as máquinas, a inteligência artificial, baseada nesse processo de algoritmo, oferece aquilo que você está procurando, não é? Aquilo que você está desejando, não é? Então é uma contradição. Quanto mais se poderia responder melhor, quanto mais se poderia se construir mais perante a quantidade de informações, hoje se vive quase que na lógica do absurdo, onde o que importa não é mais tanto conhecer tanto, não é? Mas sim a gente conseguir fazer uma seleção, não é? E de uma certa forma escolher quais dessas informações nós devemos ignorar e não nos encantarmos com tudo aquilo que nos é ofertado e oferecido para poder de fato fazer escolhas. Então é mais uma forma de pensar, um questionamento do momento que se vive.